Olá, acompanhe agora a mensagem do pastor João Batista, da comunidade Resgate em Cristo. Olá, meus caros amigos, irmãos, é um prazer muito grande poder participar desse ministério com essa mensagem. Agradeço o pastor Kia, sua esposa, e louvo a Deus pela dedicação desse casal em proporcionar esse momento de reflexões, ministrações, palavra de homens de Deus, mulheres de Deus. Deus abençoe, queridos. Amados, eu quero falar um tema importante, muito relevante, que é vivendo as prioridades de Deus para a nossa vida. Observe o seguinte: existe na vida coisas urgentes, muita coisa é urgente, mas nem tudo é relevante. O que eu quero dizer com isso? A vida é uma correria. Cada dia tem coisas que programamos e coisas que entram sem a gente esperar. Então nós temos que escolher na vida o que é importante, mas não podemos viver pelo que é importante, e sim para aquilo que é relevante. Entende isso? Nós não vamos entrar muito devido ao tempo, mas eu quero fundamentar essa palavra, vivendo as prioridades de Deus, no livro de Efésios, capítulo 5, a começar do versículo 18, entrando no capítulo 6, mas não vou ler o texto todo, você pode fazer isto, e eu quero falar a primeira prioridade. Qual é a primeira prioridade? Versículo 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A primeira prioridade que Deus estabeleceu é uma vida em comunhão com Ele. A primeira parte que Deus estabeleceu para o ser humano é uma vida cheia dele, cheia do Espírito Santo. Compreende isso? A importância que Deus dá para isso é muito grande. Quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus descia para conversar com Adão. Diz lá a palavra de Deus, de Gênesis. Ele batia papo todo dia. Isso provando, mostrando, estabelecendo um princípio que o ser humano ele precisa priorizar na sua vida, uma comunhão, relacionamento com o Senhor. Isto é fundamental. Às vezes a correria e a urgência tem tolhido muitas pessoas. Aquilo é urgente, depois eu faço, e aquilo é mais urgente, depois eu também vou procrastinando o meu tempo com Deus, o meu momento a sós com o Senhor. E é fundamental que a gente priorize como está a minha vida, como eu estou com Deus. Compreende isso? E ele fala: enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra enchei-vos não é um momento lá do encontro com Deus, de um acampamento, de um retiro, momento a momento, acampamento a acampamento, ou de uma pregação, de uma campanha a outra campanha, mas é o meu dia a dia. Eu preciso, independente de qualquer evento, eu preciso ser cheio e viver cheio do Espírito de Deus, quer seja o marido, quer seja a esposa. Isso é fundamental. A palavra de Deus diz em vários textos, você sabe disso. Por exemplo, Salmo 42, eu acho maravilhoso esse salmo, quando ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Observe, amado. O salmista está dizendo que ele almejava estar na presença de Deus. Como está a sua vida? As coisas estão adentrando? Amado, eu estar bem com Deus significa que eu vou estar bem comigo. A minha autoestima, meu alto valor, compreende minha autoimagem, enfim, vários aspectos para eu estar bem, ela depende da minha vida com Deus. Isso é importantíssimo. Compreende? É muito importante. A segunda prioridade, meu querido e minha irmã, está no versículo 22 até o versículo 33 do capítulo 5 de Efésios. Aqui ele entra no assunto conjugal. Observe, depois de uma vida cheia do Espírito, ele já entra na qualidade da vida conjugal. Então a segunda prioridade sua e minha é a minha vida, a nossa vida com o cônjuge. Como estamos?
E aqui nessa segunda prioridade, ele fala sobre posição e papéis. A nossa posição e os nossos comportamentos. E ele fala assim que o homem é o cabeça. E a mulher, ela deve ser submissa. Ele não está dizendo quem é mais importante do que o outro. Ele não está fazendo uma hierarquia de importância, mas ele está dizendo ao homem foi dado o papel de liderança. Ele ser um líder segundo o coração de Deus. Um líder sabe onde chegar, onde está, para onde ele vai, como ele quer levar os seus liderados. É importante. Esse cabeça aqui significa que ele é o sacerdote. Deus sempre falou com os homens, com os maridos. Não vou pegar exemplos aqui, mas você sabe disso na palavra de Deus. Então, marido, você tem uma posição de liderança e sacerdote. Lidere, traga vida espiritual equilibrada dentro da sua casa. Entende isso? E ele diz que o marido tem que amar a esposa. Olha só o papel, amor. E quando ele está cheio do Espírito Santo, flui o fruto do Espírito. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade. Então perceba que o fruto do Espírito de um homem cheio do Espírito Santo, ele vai repercutir, transmitir, exaurir para sua esposa. Ele vai amar. E a esposa cheia do Espírito, ela vai ser uma mulher tranquila, sábia, como diz a palavra de Deus, vai edificar sua casa. Eu acho isso fundamental, porque ela vai ter o marido como presente que Deus deu a ela, e ela vai ter alegria com o marido, e vai trocar ali carinhos, amor, a comunicação, vai ter ali o seu cônjuge como a segunda prioridade importantíssima na vida dela e na vida dele. Isto é importante, amado. Por isso que ele compara Cristo à igreja e a igreja e Cristo com o que? Marido e mulher. Ele faz essa comparação, que assim como Cristo amou a igreja, se deu a ela, nós devemos fazer isso com as nossas esposas. Entende isso, amado? Agora tem muitas esposas que têm dificuldade. Por quê? Porque o marido não lidera. Aí ela acaba liderando, e aí entra em conflito. Compreende isso, mas por quê? Porque o marido precisa saber da posição e saber dos seus papéis. Da mesma forma, a mulher saber sua posição e realizar, efetuar, através dos seus comportamentos, os seus papéis. E isso é fundamental. Agora, vamos lá, terceira prioridade. Ele entra no capítulo 6, na sequência, verso de 1 a 4. O que fala aqui? A terceira prioridade é relacionamento de pais e filhos. Ele começa dizendo que os filhos devem obedecer aos pais. Os pais gostam disso e tem que gostar, e temos que procurar mesmo. Os filhos que honram o pai, diz aqui a palavra de Deus, ele vai bem e vai ter vida longa sobre a terra. É ótimo. Mas o verso 4 já diz: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na admoestação do Senhor. Olha só, amado, terceira prioridade é minha vida com os filhos. Você marido, você esposa, aí entra a terceira. Sabe o que eu tenho visto, amado? Tenho reparado, e a gente tem essa tendência, é que o casal, pronto, os dois se casaram, e aí nasce o filho, meses, anos depois, o filho ocupa o lugar do cônjuge. O filho é o mais importante, toda atenção para os filhos exige, sim, quanto mais tenra a criança, recém-nascido, a atenção é 24 horas. Porém, amados, nós temos que entender que a segunda prioridade é o seu cônjuge. Não pode viver para os filhos, somente os filhos. O filho é o centro de tudo no casamento. Não, eles têm que compreender para a saúde deles que eles se encontram na terceira prioridade. Primeiro Deus, segundo meu cônjuge, terceiro os filhos. E quando ele fala aqui, pais, a vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Essa palavra criar significa treinamento, fazer algo manual, sabe, um trabalho artesanal.
entende? Você é um artesão, você está discipulando o seu filho, gastando tempo com ele, tocando nele, elogiando, falando, admirando. Muitas vezes nós olhamos para os filhos, olhamos com os olhos arregalados, porque estamos bravos e só olhamos para ele quando nós estamos bravos, irritados. Voltamos lá da rua, do trabalho, da igreja, do ministério, numa pilha, e chegamos em casa, despejamos tudo, e o tempo meu com Deus, com o cônjuge, e agora então na terceira prioridade, com o meu filho, o seu filho. Veja, tem pai que diz assim: mas eu trabalho tanto para dar o melhor para os meus filhos. Meu amado, preste atenção, minha irmã. O melhor que eles querem e que eles precisam e que Deus estabeleceu é a sua vida, é a sua presença, é o seu toque, é a sua comunicação, é o seu abraçar, é o seu brincar. Você precisa ter um tempo de qualidade com ele, não é quantidade de tempo. Existem fases, eu sei que a pessoa tem que trabalhar muito, porém tem que ser fases. E nessa fase toda, mesmo na correria, eu preciso gastar o meu tempo, não negar essa prioridade que eu preciso ter com os meus filhos. Ok? Não dá para a gente entrar, mas eu quero dizer que na área clínica eu tenho atendido tantas pessoas, queridos. Líderes, muitas pessoas, pastores, pessoas que estão precisando disso. Compreende que não tiveram. É muito importante. Esposas e pastores chegam desesperadas, querendo abandonar tudo, porque não tem marido, porque o marido casou com a igreja. A igreja é o cônjuge. Primeiro que estamos roubando a noiva, porque a noiva é de Cristo, entende? E aí segundo, eu estou negando para meu cônjuge, minha esposa. E se é uma esposa para o marido, se é pastora, se é líder. Compreende a terceira prioridade? Vamos para a quarta. Na sequência, versos 5 a 9, fala do trabalho, servos e patrões. Fala aqui, olha, de empresários e colaboradores. O que ele está dizendo aqui para nós, amado? Eu não quero entrar em pormenores aqui, porque o tempo. Mas ele está dizendo que o trabalho vem em quarto lugar. O trabalho é um meio e não é um fim em si mesmo. Porque, meu amado, a gente para conquistar coisa é um saco sem fundo. Aquele que não tem um carro, um fusquinha já dá. Mas depois que ele tem, ele quer um outro, e fazemos bem de querer progredir, melhorar o padrão, porém dentro das prioridades, não trocando as mãos pelos pés. Então o trabalho é importante, super importante, porém, em quarto lugar, eu preciso trabalhar, eu preciso prosperar, porém sem negar minha vida com Deus por causa do trabalho, minha vida, meu tempo conjugal, namorar o meu cônjuge por causa do trabalho. Eu não posso negar o tempo, roubar o tempo que meus filhos precisam por causa do trabalho, entende? Mas se eu tiver com essas prioridades, o trabalho será uma bênção na sua vida. Eu não quero progredir, me delongar muito. Agora vamos para a última prioridade. Eu diria até que é uma consequência dessas quatro. Entra aqui o apóstolo Paulo, do verso 10 em diante, até o final do capítulo, ele fala aqui sobre oração, sobre guerra espiritual. Ele vai falando aqui, ele fala que ele é um evangelista, ele é embaixador de Cristo. Sabe o que eu quero mostrar isso aqui, amados? Aqui está o ministério. O ministério, isto é, em último lugar, perceba aqui, o ministério, para mim, é uma reflexão, é uma consequência, é um reflexo, é um reflexo, ok? Da minha vida com Deus, conjugal,
com os filhos, trabalho, aí o ministério vai ser o quê? Eu vou repercutir isso na vida de outro, no discipulado, no púlpito, na pregação, numa escola dominical. Eu vou estar o quê? Projetando a minha vida com Deus, a minha vida familiar, conjugal e filhos, a minha vida profissional. Eu vou estar projetando meus dons, habilidades na vida de outras pessoas, edificando pessoas. Isso é maravilhoso, Deus se agrada com isso. Ok, amados, eu quero terminar aqui, entende? Mas a palavra, o próprio apóstolo Paulo fala que se eu trabalhar na obra de Deus, a minha vida familiar não estiver bem, eu estou negando a minha fé. Olha a importância e a prioridade que Deus dá à minha casa, à minha família. Ok? Eu queria desafiar você. É um desafio para mim, porque diante da correria, como eu falei no início, das urgências, nós podemos perder aquilo que Deus estabeleceu, ou melhor, aquilo que são relevantes, estabelecidas pelo próprio Pai, pela própria palavra de Deus. Como está a sua vida, amado? Como estão as atividades tuas? Deixa Deus trabalhar no seu coração. Quem sabe esse seminário onde homens e mulheres de Deus estão ministrando a palavra de Deus, você pode, sair, pegar um papel, estabelecer ali, olha, a prioridade minha vida com Deus. Eu vou me levantar, não que tenha que ser de manhã, mas de repente você que pode, vou me levantar, gastar um tempo com Deus, com a palavra de Deus, vou me fortalecer, vou me quebrantar diante de Deus, agradecer pelo dia e assim por diante, interceder pelos seus e pelas pessoas. E saindo dali, já olhar para o seu cônjuge e dizer: eu amo você. Eu agradeço a Deus pela tua vida, obrigado, e dar um abraço, dar um beijo, você alimentar isso todo dia, amado, comunicar, lá longe, trabalhando, na igreja, liga, mande uma mensagem, demonstre amor que não é demonstrado não tem valia. Com os filhos, abrace todo dia, separe umas horas para ir comer um lanche com ele, tomar um sorvete, esteja com ele, amado. Se é pequenininho, agacha com ele, brinca com ele, entende? Isso é importante, isso vai encher, vai trazer o teu filho um respeito para você futuramente. Ele vai ter prazer em te honrar você, honrar sua esposa. E você vai ver ali homens e mulheres, filhos ali, seus filhos como homens e mulheres ali servindo a Deus e reproduzindo esta saúde tremenda para o coração deles. Amados, vamos orar em nome de Jesus. Pai Celestial, obrigado por esse tempo, obrigado por estar compartilhando esta palavra. Eu quero agradecer e quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê posições, que venhamos a ter posições, Pai, sérias, com as tuas prioridades. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta palavra, em teu nome, esteja edificando, transformando e nos aperfeiçoando em Cristo Jesus e para a tua glória. Amém. Amém, meu amado. Deus abençoe. Um abraço forte no seu coração.